Futebol. Na tarde de hoje, 2 jogos movimentaram a segunda rodada do Barezão Feminino. O Iranduba goleou o Atlético Amazonense. E a repórter Isla Pessoa tem os detalhes da partida. O time de Iranduba balançou a rede 7 vezes, teve aí um gol que foi impedido. Já o CDC de Manicoré, de acordo com o técnico, teve uma viagem muito longa, de 12 horas, desde o município até aqui, por isso o resultado não foi tão bom. Mas a próxima etapa, que vai ser na sexta-feira, ainda não se sabe exatamente o local, mas Iranduba enfrenta 3B e CDC de Manicoré enfrenta Atlético Amazonense. Essa etapa é decisiva para o Barezão 2018, é daí que vai começar a sair os semifinalistas para o campeonato. Olha, e também teve chuva de gols no outro confronto. No CT do 3B, no bairro de Aparecida, o time da casa goleou o visitante CDC Manicoré por 9-0. A gente muda um pouquinho de assunto para falar sobre o Gama, o grupo de mulheres mastectomizadas da Amazônia que precisa de ajuda. Elas realizam um trabalho de acolhimento aos pacientes que enfrentam o câncer de mama na Fundação SECOM. Na máquina de costura da Oriona vai saindo uma nova confecção. A produção de perucas e acessórios é toda destinada a mulheres em tratamento de câncer. Este é o Grupo Gama, formado por amigas que se unem para fazer o bem sem olhar a quem. Assim como na costura, a vida dessas mulheres vai se entrelaçando, formando uma grande rede de solidariedade. Esse tipo de acolhimento é muito importante durante o tratamento de um câncer. E como ajuda? A Cláudia está enfrentando uma metástase, quando o câncer se espalha para outras partes do corpo. O apoio do grupo tem ajudado a fortalecer a fé pela cura. Aqui nós estamos acolhidas, né? E como a minha colega falou, a nossa esperança, a nossa fé, ela aumenta porque nós temos colegas, a gente convive com pessoas que estão passando pela mesma fase, né? Pela mesma história que a gente. Este psicólogo explicou a importância da empatia durante o tratamento de uma doença como essa. E aí ajuda a desmistificar aquela questão de que o câncer não tem mais saída, de que o câncer não tem cura, porque elas vão entrar em contato ali com mulheres que passaram por momentos difíceis e que naquele momento, depois de uma certa etapa do tratamento, estão muito bem, estão reagindo bem, estão com esperança, estão felizes, estão vivendo a sua vida. Por causa disso, que o grupo precisa de apoio para continuar realizando este trabalho. Sabe aquela máquina de costura do começo da reportagem? Pois é, ela é emprestada e o Gama também precisa de outras doações. Nós estamos precisando de um espaço maior, que esse aqui é pequeno. Estamos precisando de uma geladeira, de um fogão, porque as meninas ficam aqui o dia todo. E tendo um fogãozinho, uma geladeira, elas já fazem a comidinha. E se você ficou com vontade de ajudar o grupo a não quebrar essa corrente, a Oriona te explica como fazer. Quem quiser ajudar é só entrar em contato pelo telefone 994 19 59 73. Ou então bem aqui em frente ao estacionamento da Fundação SECOM, é no prédio, né? É no apartamento 5. Olha, o que você não servir para você na sua casa, traga aqui para nosso espaço, que a gente leva para quem está precisando. Toda ajuda bem-vinda, não é mesmo? Os contatos para quem quiser fazer doações ao Goma são esses que aparecem aqui no seu vídeo. Anote aí, 994195973 e tem também o 98164-4282. E você sabia que 1/3 de toda a comida produzida no planeta vai parar no lixo? Pois é, 46% são alimentos que ainda poderiam ser consumidos. Aline não deixa nenhum resto de comida ir para o lixo. O que sobra eu armazeno separadamente, né? Cada coisa em uma vasilha, né? Por exemplo, arroz em uma, o frango em outra, para que eles não se misturem, o tempero de um não estrague o outro, né? E armazeno para que haja um reaproveitamento. Em uma outra oportunidade, aquela sobra que foi armazenada pode virar uma receita nova para alimentar a família. Normalmente, para um jantar, ou eu uso da mesma forma, né, comendo da mesma maneira como foi servido no almoço,
ou eu busco uma outra receita, até na própria internet, e aproveito o que sobrou para fazer. Por exemplo, nesse momento eu tenho um frango, né, um frango assado, que eu vou estar desfiando e fazendo um outro prato agora para servir no jantar. Aline é uma das poucas pessoas responsáveis pela decisão de compras que tem o hábito de reaproveitar sobras de refeições. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, 61% dos brasileiros assumem jogar no lixo alimentos que poderiam ser consumidos. O Brasil está entre os 10 países que mais desperdiçam comida no mundo, enquanto 14 milhões de brasileiros passam fome no país. Comprar alimentos além da quantidade que será consumida é uma mania que já atinge 47% da população brasileira. Todo alimento produzido passa por 3 processos de eliminação. Hortifrutis, por exemplo, recebem a primeira fase de desperdício antes mesmo de chegar ao consumidor. O desperdício começa desde o momento do plantio até o momento que chega na nossa casa. Um agricultor, o que acontece? Ele pega e descarta alguns alimentos que poderiam até ser consumidos, mas não podem ser vendidos. E aí o supermercado recebe todo aquele alimento bom, né, bonito, e com o passar dos dias também vão se deteriorando. E aí o que acontece? Novamente o desperdício. Por quê? Porque existem aqueles alimentos que já estão feinhos e novamente não estão bons para a venda. E nós vamos lá, compramos apenas os bons, os bonitos, né? Levamos para nossa casa e novamente, muitas das vezes passamos por um período e não utilizamos aquele alimento. Novamente há um novo desperdício, porque eu não utilizei e o alimento ficou feio e aí eu não vou usar e vou jogar novamente no lixo. 61% dos brasileiros assumem descartar alimentos em estado para consumo. Para esta nutricionista, esse montante poderia acabar com a fome no Brasil. O alimento, mesmo ele feinho, um pouquinho machucado, ele ainda tem muitas propriedades nutricionais. Hoje nós sabemos que todo esse alimento desperdiçado, se ele tivesse sido aproveitado da forma correta, a fome não existiria mais no nosso país. Nas feiras de Manaus, 30% dos hortifrutis que são expostos à venda vão para o aterro sanitário. E foi pensando nesse desperdício que esse professor de uma universidade da cidade resolveu envolver os alunos em um projeto social que já levou verduras, frutas e legumes a mais de 300 famílias carentes. A gente literalmente não permite que esse produto vá para aquele lixo. A gente coleta ele lá dentro junto no box com o feirante, a gente pede para ele separar e dar para a gente faz uma nova triagem ainda desse material e aí sim a gente destina para famílias carentes. A gente já teve, por exemplo, relatos de pessoas aqui em Manaus que nunca tinham experimentado uva. Uma coisa que para a gente é tão básico e a gente teve a oportunidade de passar por essa experiência. O processo de compra também contribui para a estatística do desperdício. A gente parou de pensar em como o que a gente compra determina a posição do vendedor. Então a gente chega, por exemplo, numa banca e vamos supor que lá tenham 4 mamões, um verde, um indo para maduro, um maduro e um passando, já muito maduro. Normalmente, o cliente quando chega nessa banca, ele nunca vai escolher o muito maduro. Mas ele poderia pensar em consumir o muito maduro pensando no escalonamento do consumo. O que é isso? Ele compraria o muito maduro para consumir hoje, o que está indo para maduro para consumir amanhã, o que está verde para consumir, por exemplo, na sexta-feira, porque até lá ele ia amadurecer. Mas, infelizmente, o cliente não pensa nesse escalonamento de consumo, acaba comprando o mais verde e o feirante tem que, no final do dia, jogar no lixo tudo que está muito maduro. Então, a gente pode diminuir através desse comportamento. É uma questão de consciência, né? O A Crítica na TV vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, depois do Cidade Alerta Amazonas, neste mesmo horário, às 6h15. Fique agora com o The Box, o reality de culinária da TV A Crítica. Uma ótima noite para você.